Bom dia, turma. Bom dia, Edson. Já bem, vamos iniciar aqui a aula. E vamos corrigir a atividade. Vamos corrigir a atividade que eu enviei por e-mail para vocês, certo? Peguem aí, eu vou compartilhar aqui, deixa eu só encontrar, certo? Para compartilhar, só um momento. Olha, a atividade que eu compartilhei com vocês para reforçar a atividade, reforçar o assunto que eu passei para vocês, foi esse aí. Alguém gostaria de ler o texto? Atividade sobre conjunção coordenativa. Ai, que sono. Tem assim, ó. Ai, que sono. A cabeça fica pesada, os olhos não param abertos. Os movimentos se tornam vagarosos, aos poucos, você vai se desligando de tudo e quase nem ouve mais a TV nem as vozes das pessoas ao redor. Está na hora de ir para a cama. Dormir é gostoso, tanto que dá a maior preguiça acordar de manhã. Cair no sono também é importante para a saúde, porque ajuda a descansar e recarregar as energias. Além disso, enquanto dormimos, muitas coisas acontecem em nosso corpo, né? Os sentidos funcionam, mas o cérebro reage menos aos estímulos. Se você tiver uma sensação na pele ou sentir um cheiro, isso pode influenciar seus sonhos. As pálpebras se fecham para evitar a entrada de luz. Nós somos programados para descansar quando está escuro. A respiração fica mais lenta, com os órgãos funcionando devagar, precisamos de menos oxigênio. Os ouvidos praticamente se desligam, só ouvimos sons bem altos, como o do despertador tocando. O organismo libera maior quantidade de substâncias que estimulam o crescimento e renovam as células. A temperatura do corpo cai e sentimos um pouquinho de frio. Revista, né? Também. Aí ele diz assim, ó, releia com atenção o primeiro parágrafo, nós já lemos, né? Em seguida, sublinho as condições que exprimem a ideia de adição. Pronto. Somente aquelas que indicam adição, né? Aí vocês vão lá no primeiro parágrafo, né? E vão dizer, não é? Ele quer somente aquelas que indicam ideia de adição. Aí vocês vão ver aí, ó. Aí a cabeça fica pesada, os olhos. Vejam que aqui é uma oração coordenada, né? Assindética, porque não tem sim, não tem conjunção, né? Aqui não tem, se torna não, você vai se tornar não. Aqui tem o i, né? Que é uma conjunção aditiva, tem o nem, né? Nem ouve mais e nem ouve mais, né? Nem ouve as vozes, tá vendo? Ao redor, está indo para cá. Então, nessa primeira questão, vocês colocam aí, né? Atividade 9, não foi isso? Que eu enviei por e-mail. Aí vocês colocam aí na primeira questão, tem dois conectivos, né? O i e o nem, certo?
certo? Alguém pode ler a segunda questão, por favor? Alguém lê? Ninguém lê? A segunda questão é essa. Questão 2. As conjunções aditivas sublinhadas acima ligam palavras de uma mesma oração ou orações. Vejam, quando nós temos a ideia de que conjunção tem o conceito disso, né? A conjunção, a ideia da conjunção é ligar termos ou orações, certo? No caso aqui, aí se você voltar para o texto e identificar, né? Que o que ele está ligando? Se ele estiver ligando termos, né? Substantivos, substantivos, adjetivos, adjetivos, né? Aí sim. Agora, se estiver ligando informações que estão contidas em uma oração e em outra, né? Aí liga orações, né? No caso daqui, nós temos, olha, aos poucos você vai, né? Olha, se desligando de tudo e quase nem ouve mais. Então, aqui, os conectivos, eles não ligam termos, eles ligam orações, certo? Vocês colocam aí, aqui, a outra, orações, certo? Conceitos básicos, né? Frase, oração e período, né? Frase é todo enunciado que emite uma comunicação, né? Essa frase, ela não precisa vir com verbo, né? Tanto aqui tem frase verbal, frase nominal, né? Quando vocês vão para orações, vocês vão trabalhar com informações que estão ao redor de verbos, né? E período, quando termina ali, né, com ponto, né? É a terminação do período. Alguma dúvida, turma? Certo. Qualquer dúvida, certo? Só perguntar. Não é nada difícil, é só questão de atenção na leitura, né? Ao ler. Vamos para a terceira questão. Ele diz assim, ó. Na passagem, cair ao sono também é importante para a saúde, porque ajuda a descansar e recarregar as energias. A conjunção coordenativa, porque introduz o quê, gente? Ela introduz uma conclusão, ela introduz uma comparação, uma explicação, uma exemplificação ou nenhuma das alternativas. Veja, quando toda vez eu utilizo o porquê, não é? E vocês também vão lembrar que o porquê, temos 4 tipos de porquês, né? Cada tipo de porquê, na hora da nossa oralidade, né? Da fala, não tem como você identificar, esse porquê é junto, esse porquê é junto e o acento, esse porquê é junto sem acento, esse porquê é junto, esse porquê é separado com acento, né? Não tem, não é? Mas na escrita eu tenho que saber, né? Quando esse porquê é utilizado, né? E nas situações. Por exemplo, toda vez quando eu quiser indicar uma explicação, eu vou utilizar esse porquê junto e sem acento, certo? Logo aqui é a letra C, não é? Ó, uma explicação, certo? O porquê aqui é utilizado para uma explicação. Isso, Ezequiel, muito bem. Letra C. A terceira, né? A quarta. A quarta nós temos aqui, ó. A passagem acima. A passagem acima poderia ser escrita desse modo. Pronto. Quando enunciados de questões eles pedem a uma reescrita, né? Ele quer, né? Na maioria das vezes, claro, ele vai pedir essa reescrita que siga no mesmo sentido, certo? Da primeira. Então, vocês têm que marcar essa
essa reescrita, de modo que ela siga o que estava no contexto original, certo? Então, aí, na quarta questão, né, vamos ver, a passagem acima poderia ser escrita com... A passagem acima é da terceira questão, né? Cair no sono também é importante para a saúde, porque ajuda a descansar e recarregar as energias. Aí vamos lá. Cair no sono também é importante para a saúde. Portanto, pronto. Aí ele trabalhou com a modificação de conjunções. Aí era o seguinte: eu ia lá e via qual era o sentido da conjunção portanto. Eu ia lá e via qual era o sentido da conjunção logo. Eu ia lá e via qual era o sentido da conjunção como. Eu ia lá e via o sentido da conjunção por. Aí eu ia identificar que duas delas aqui têm sentido de conclusão, né? E o pois aqui tem sentido de explicação, o mesmo sentido da conjunção anterior. Então, era só isso, o macete da questão, né? Essas questões simplesinhas, né? Mas elas são mais, quando elaboradas, só é você bater o olho e já sabe, né? Ah, eu vou direto para conjunção. Veja que todos os elementos aqui, eles são todos os mesmos, né, repetidos, e os únicos que são alterados são as conjunções. Então, aqui o pois, né? Ficando, portanto, a nossa letra D, a correta. Só por conta lá do pois que tem o mesmo sentido da conjunção porque, tá? Isso, gente, é muito bem. Letra D. Aí, ó. Vamos para a quinta, né? A quinta questão, né? Ele diz assim: na frase, os sentidos funcionam, mas o cérebro reage menos aos estímulos. A condição mais estabelece uma relação de quê? A diversidade, causa, concessão, conformidade. Veja que essa condição ela é utilizada nas orações coordenadas, né? E toda vez quando ela é mais, né? Porém, contudo, né? Todavia, ela estabelece essa relação de oposição e a diversidade, né? Portanto, aqui, né, é uma adversidade, né? Causa, concessão e conformidade, você só vê nas adverbiais, certo? Vocês colocam aí na letra A, certo? Vamos para a sexta questão. Bom, a sexta diz assim: assinale a conjunção coordenativa que encaixa na lacuna indicada no texto para expressar a noção de compensação, né? Fizemos aqui, né? Agora ele quer uma que indique. Assinar a conjunção coordenativa que encaixa na lacuna indicada. Aí, ó, eu acredito, meu Deus, que é essa daqui, ó, né? Aí ele quer que você coloque uma, né? Na 6 aqui, que se encaixe lá, né? Então vamos lá. Os sentidos funcionam, mas o cérebro reage menos aos estímulos. Porém, se você tiver uma sensação na pele ou sentir um cheiro, isso pode influenciar seu sono, né? Então aqui é letra C. Vocês colocam aí letra C. Sétima questão. Na sétima ele diz assim: no trecho, se você tiver uma sensação na pele ou sentir o cheiro, isso pode influenciar seus sonhos. A condição coordenativa é o quê? Ó, se você tiver uma sensação na pele ou sentir um cheiro, isso pode influenciar seu sono. Pronto. Aí ele quer conjunção coordenativa, né? Aí eu vou lá no texto, leio e identifico qual é a conjunção coordenativa, né? Identificando essa
conjunção coordenativa, eu vou saber, não é? Veja, são questões que não merecem mais destaques, né? Porque ele já pede do aluno que ele identifique, que ele saiba qual é, né, no trecho. Se você tiver uma sensação na pele ou sentir um cheiro, isso pode influenciar seus sonhos. A condição coordenativa é qual? Porque aqui nessa estrutura nós temos outra conjunção, não é? Mas ele quer a coordenativa. Então, o aluno que estudou, viu quais são os elementos que identificam que é uma conjunção coordenativa, vai identificar aí a conjunção, não é? Então, aqui é a letra B alternativa com a conjunção ou, né? Que indica isso, tá? Isso, Ezequiel, muito bem, letra B. Vamos para o oitavo. Estamos já terminando. A oitava diz assim: as conjunções coordenativas, elas ligam orações dependentes ou orações independentes entre si. É o critério básico, não. O conceito básico, não é? Para eu saber se é uma coordenativa ou subordinativa, né? Porque uma aí vai indicar coordenativa e a outra indica subordinação. Então, veja, quando eu digo orações dependentes, é porque elas dependem uma da outra. E aí, então, eu estou trabalhando as orações subordinadas. Quando eu ligo orações independentes, são orações, estruturas que não dependem uma da outra, não é isso? Então, aqui é a resposta para orações coordenativas, certo? Aí vocês colocam aí, independente, tá? Vamos para a nona questão. A nona diz assim, ó, assinale a sequência de conjunções que estabelece entre as orações de cada item uma correta relação de sentido. Aí pronto, cada uma delas aqui, nesses espaços, vocês vão indicar a conjunção que se adequa melhor. Aqui, né? Correu demais e o que aconteceu? Dormiu mal e o que aconteceu? A matéria perece, tananã. Leu livre, tananã, né? Guarde seus pertences, tananã. Então, aí, eu tenho que identificar qual conjunção eu vou utilizar adequadamente para indicar a informação, né? Que melhor explique, né? Aí, veja só. Correu demais, né? Aí, ó, por isso, caiu. Dormiu mal, porque os sonhos não deixaram em paz. 3. A matéria perece, mas a alma é imortal. Lê o livro, portanto, é capaz de descrever as personagens com detalhes, né? Quais seus pertences que podem servir mais tarde, que podem servir mais tarde. Então, letra B. E a 10ª é a última. Ah, facinho, né? Oi. Estudam, porém não trabalham, a oração destacada é o quê? Consecutiva, adversativa, conclusiva, predicativa, NDA. Aqui é o quê? Adversativa, né? Ali é o porém, contudo, né? Mas indicam essas orações de oposição à diversidade, certo? Pronto, espero que vocês compreendam esse assunto, né? E agora vamos para o nosso último assunto. Deixe-me só achar aqui o arquivo, tá?
Pronto, deixa eu olhar aqui. Olhem, o nosso roteiro, né? Seguindo o roteiro, aqui, vocês terão aqui ainda mais uma revisão, né? De orações subordinadas, né? De conjunções, né? Já vimos gerúndio e gerundismo, pronome relativo, anáfora e catáfora, né? Coesão e coerência, as conjunções coordenativas e, por último, as subordinativas, certo? Então, deixa eu só achar aqui o arquivo, tá? Pronto, o nosso próximo assunto é esse aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês escrevem aí no chat, certo? Então, estão vendo? Ó, conceituando as conjunções subordinativas. Pronto. Então, vamos lá. Pronto. Nós já vimos que o conceito de uma oração coordenada, né, é aquele em que as orações são o quê? Independentes, né? Já nessas orações, elas são dependentes, dependem uma da outra, né? E eu tenho que saber a relação que as conjunções ali exprimem para eu indicar. Ah, ela é concessão, ela é conformativa, ela é comparativa, né? Há algumas conjunções em que elas merecem uma atenção maior por terem mais de uma utilização, mais de um sentido, né? Então, vai depender do contexto, certo? Nem sempre a conjunção i, por exemplo, ela vai indicar uma adição. Ela pode indicar ela pode indicar uma diversidade, né? Uma oposição, né? Vamos lá. Conceituando as conjunções subordinativas. Alguém pode ler, elas inserem uma oração na outra, estabelecendo entre as duas ou mais orações uma relação de dependência, o quê? Sintática, né?
Essa dependência sintática que vai indicar que tipo de oração, né, tem ali. Então, nós temos ali o valor semântico das conjunções subordinativas, não é? Olha, observe as conjunções destacadas e reflita sobre o seu valor semântico. Veja. Não me mandou notícia, desde que viajou. Veja que o desde que vai indicar tempo, né? Indica uma relação, né, de tempo. Tudo se arranjará, desde que o aceites de volta, né? Aqui, ó, já tem ideia de que onde são, né? Ó, tem, deixou aí, não na sentido de tempo, né? Mas sim de condição. Então, não é para marcar, tipo, não é para marcar pela emoção a questão, né? Ah, bateu o olho, isso. Leiam com calma, né? Não há pressa, né? Tentem resolver as questões de forma calma, pensem, né? Reflitam. Vamos para outra. Aqui tem. O concerto da televisão ficou bom, como me havias dito, né? Aqui tem ideia de conformidade, não é isso? Como estava apressada, a cliente esqueceu a bolsa. Aqui tem a ideia de causa, não é? A pressa é a causa dela esquecer a bolsa. Então, a ideia do como aqui traz a ideia de causa. Porque o como geralmente ele é utilizado para comparação, né? Aí você olhou, bateu o olho, é comparação, vai lá e marca. E tendo a ideia de outro sentido, né? De uma causa. Então tem que tomar, né, certo cuidado em relação a algumas conjunções, ok? Aí agora vocês têm conjunções subordinativas e classificação, né? Nós temos integrantes, né? Fazem parte da regência de um verbo ou nome, que integram uma oração subordinativa, substantiva, né? As causais exprimem ideia de causa, razão, toda causa pressupõe uma consequência. E aqui vocês têm as conjunções, né? Como ela gritou, não disse nada, porque, que, pois, visto que, já que, uma vez que. E essas conjunções, elas servem justamente para vocês encadear a parte coesiva do texto de vocês, certo? Da produção de texto. Essas conjunções são imprescindíveis, né? Para concatenar ali as informações e ordenar essas sequências lógicas das informações referentes ao tema, tá? Aí, ó, comparativo, ideia de comparação, né? João teimou como um burro, né? Então, aqui uma comparação, né? Aí nós temos outras condições que indicam isso, né? Como, mais que, pior que, melhor que, certo? Concessivas. A qual para a coordenativa? É essas conjunções? Vejam, são diferentes, né? Totalmente. As coordenativas são conjunções que vão trazer ideia de oposição, conclusão, alternância, conclusão, né? Explicação. Ó, adição, oposição, conclusão, explicação e alternância. São estruturas que não dependem da outra, né? Acabamos de falar isso. Não depende da outra. Nas subordinadas, nós temos estruturas que dependem uma da outra.
certo? São orações que têm dependência. E essas orações subordinadas, né? No caso, essas conjunções que nós estamos vendo, elas trabalham a ideia de advérbio, né? Aí estão diante das orações subordinadas adverbiais, certo? Então, elas estabelecem ideias totalmente diferentes, né? Nas adverbiais, nós temos 10 estruturas, 10 sentidos dessas conjunções, mais ou menos, né? Nós temos comparação, causa, consecutiva, condicional, comparativa, conformativa, proporcional, temporal, né? Olha aí a diferença de uma coordenativa, que tem ideia de adição, adversidade, conclusão, certo? E aí, quem é que diz que realmente essas conjunções? Elas lacram aí o sentido, né? Veja que é diferente quando eu utilizo, olha, Maria chegou tarde, mas foi embora logo. Ou mas, né? Maria chegou tarde, mas teve um bom motivo, né? Estabelece ideia de adversidade, né? Olha a ideia de uma conjunção que indica tempo, né? Ou condição, como nós vimos. Você passará desde que estude mais. Aí tem ideia de quê? De condição, né? Desde que. Eu cheguei no tempo, não é? Eu cheguei, no outro exemplozinho aqui, dessa conjunção do desde, né? Que é a mesma conjunção, mas ela, no contexto, estabelece ideias diferentes, entendeu? A ideia daí da oração é a ideia de verbo, né? Então, veja, o desde que indica o tempo, né? Olha, não me mande notícias, não me mandou notícia desde que viajou. Veja aí, estabeleceu uma ideia de tempo, né? A pessoa, desde essa época. Já que, ó, tu se arranjará desde que o aceites de volta. Então, há uma condição, né? A pessoa vai se arranjar desde que aceita a outra, né? Então, estabelecer uma ideia de condição. É diferente das coordenadas, né? Que eu estabeleço essas ideias, né? De adição, né? De adversidade, de alternação, de alternância, né? E dentro das orações subordinativas, né? Nós temos, nessas estruturas subordinadas, são divididas em três, né? A adverbial, adjetiva e as substantivas. Cada grupo dessas orações aí, né, subordinadas, elas têm tem a quantidade, né, e tem a características, né, cada qual delas carrega. Né? Nas subordinadas, adverbiais, o que lacra aí, o que diz realmente todas elas são através dessas conjunções, né, que estabelece essa relação de tempo, ou se for das subordinadas substantivas, já trabalha as conjunções integrantes, né? Quando você vai estudar as adjetivas, já trabalha os pronomes relativos. Então, não é difícil identificá-las, não, certo? Aí, continuando, vocês vêm aqui, ó, comparativa, né? Ideia de comparação, aí tem essas outras conjunções. Concessiva, ideia de concessão, né? Condicional, ideia de condição de hipótese, né? Se, caso, desde que, quanto que, né? Se você, se você chegar no horário, dará tempo de realizar a prova. Há uma condição, a pessoa tem que chegar no horário, né, para realizar a prova, né? Agora, olha como é diferente, né? Quando eu utilizo precisa-se, não é? Olha que esse se não é mais uma condição, não é? Então, depende aí da, da ideia, né? Da estrutura ali formada. Eu não posso marcar todo se que eu encontrar é um condicional, não é, né? Tem que ver o contexto da relação ali da oração. Aí vocês têm a ideia de conformidade, né? Aí são estruturas que vão começar conforme, segundo, né? Consecutiva, ideia de consequência, né?
ela comeu tanto que passou mal, há uma consequência, né, desse fato, a consequência de passar mal foi esse exagero, né, e nós temos algumas conjunções que traz essa ideia, que acompanhado de tal, que tanto, que tamanho, que tal, que. As consecutivas, elas têm que tomar cuidado também, porque ela tem um conectivo que estabelece essa ideia de consequência. O tão, né, o tanto tem que vir antes, né, ou junto. Aí, temporal, como nós vimos, ideia de tempo, né? Mal o filme começara, ele sentiu-se mal. Quando mal, né? Olha, o mal, né? O logo que. Veja, logo que, sempre, né? Veja que lá nas coordenadas, nas orações coordenativas, nas conjunções, vocês viram que o logo é conclusivo, não é? Logo, mas se seguir de outro elemento, ele pode alterar sim sua carga semântica, né? Aí no caso vai trazer ideia de tempo, né? Logo que ideia de tempo, ideia de finalidade, vocês utilizam lá no último parágrafo para indicar o efeito das ações realizadas ali no último parágrafo, né? Nós vamos ver até hoje isso. A fim de quê? Para quê? Não é? Não é, todas essas ações têm um intuito, não é? Fim de quê, né? Para que possamos alcançar o ideal, o ideal introduzido por Thomas More, né? Alguma coisa assim. Então, vocês apresentam aí o efeito, né? Um detalhamento do efeito. Proporcionais, né? Ideia de proporcionalidade. Quanto mais economizava, mais sentia prazer. A proporção que, a medida que, quanto mais, quanto menos. Certo? Observe o texto abaixo semanticamente, ó. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, pois o que chama, mas que seja infinito enquanto dure, né? Ele traz aí conjunções temporais, né? De adição, de adversidade, né? Aí tem aqui uma análise, né, desse fragmento. Ele fala assim: esse é um dos mais conhecidos e apreciados poemas de Vinícius, né, de Moraes, que possui uma emotividade sem igual. A inadequação gramatical desses versos está na utilização da expressão por que, com valor semântico de causa. O poeta espera que o amor não seja imortal, já que chama. Alguém pode ler, gente, aqui para me ajudar, para compreender melhor as informações? Agora, estou sem. Ah, filho. Eis a questão, né? O problema. Ah, já falei, né? A resolução da questão é: o verso deveria ter sido construído assim. Que não seja mortal, né? Já que é chama, ou porque é chama, ou ainda visto que é chama. Mas por licença poética, né? É, é adequado também. Mas aí utilizamos, claro, elementos da organização sintática para vermos essas questões das licenças poéticas, né? Que trazem mais uma carga de chamar atenção, né, para o leitor. Vamos para a polissemia das conjunções subordinativas, ou seja, mais de um sentido delas, né? Como eu disse a vocês, tem que ter cuidado. Algumas conjunções, elas são empregadas mais de uma função, mais de um sentido,
certo? Aí, ó, os vários sentidos, valores semânticos diferentes, dependendo do contexto. Vamos lá. Aí, vamos começar pelo primeiro exemplo do como, né? A conjunção como pode ter três valores. Ou ele pode ser causa, ou ele pode ser comparação, ou ele pode ter conformidade. Aí vai depender, né, desse contexto. Aí ele diz assim, ó, como tivesse chovendo, não saí de casa. Indica uma causa, né? A chuva impediu essa saída, né? Então, pois, poderia ser substituída por já que. Aí ele vai trazer algum equivalente, certo? Na língua portuguesa, qualquer expressão, né? Ele sempre tem um equivalente. Esse equivalente é que lacra, né? É que indica realmente que aquela conjunção ou aquele termo realmente é de oposição ou é de conformidade, né? No caso, aqui do como, vamos ver. Aqui do como, para ele indicar essa causa, eu posso mudar pelo já que, certo? Faço o trabalho como o regulamento prescreve. Aqui está indicando já uma conformidade, né? Ele se conforma, né? Tem essa conformidade de seguir o que já está ali pré-estabelecido, né? Então, ele diz, nesse contexto, indica conformidade, pois poderia ser substituído por conforme. Então, aí, se você lembrar outra conjunção, né, de igual valor. Ele age como pai, aí já tem valor de comparação, né? Pois pode ser substituída por igual a. Ele age igual ao pai, certo? Então, três valores o como tem, né? Comparação, conformidade, né, e causa. Olha, turma, como disse a vocês, o se tem 9 funções sintáticas, não é? E uma delas estabelece essa relação aí, né, de condição. O se, ele pode ser partícula passivadora, pode ser índice, né, do sujeito, pode ser pronome reflexivo, né? Olha, a conjunção se, além de ser condicional, pode ser causa ou iniciar uma oração subordinada substantiva, né? Se denominada, nesse caso, de conjunção integrante, né? Também pode ser conjunção integrante. Vejam, se você estudar, conseguirá seu objetivo. Apresenta aí a ideia de condição, né? Tem aí uma condição. Tem a intenção de estudar para conseguir seu objetivo, né? Se você estudar. Então, tem uma condição, né? Caso, né? Se você sabia que era proibido entrar, por que não me avisou? Possui valor de causa, né? E poderia substituir por já que. Tá vendo? Não sei se ficarei lá muito tempo, né? Não sei se ficarei. Aqui tem o valor de integrante, não sei isso, né? Pois, se ficarei lá, funciona como objeto direto do verbo saber. Aí é a estrutura da oração subordinada substantiva, né? Tem esse valor de condição integrante, que pode ser substituído por algum pronome demonstrativo. Na prática, nós vamos ver. Compare esses períodos. Eles devem apresentar um levantamento das necessidades locais e uma possível solução, pois o trabalho não pode ficar restrito a visitas ou ao mero assistencialismo. Eles devem apresentar um levantamento das necessidades locais e uma possível solução. O trabalho não fica, pois, restrito a visitas ou ao mero assistencialismo. Aí ele quer assim, ó, que você explique o sentido existente entre elas, né? Ou seja, uma tem valor de explicação, né? É a questão do pois, e o outro de conclusão, certo? A explicativa, né, antes de verbo, é conclusivo depois de verbo. Só é isso que faz a diferença. Ó, compare essas frases. Escolha o presente mais depressa, pois a loja vai fechar. A loja vai fechar, escolha, pois, o presente mais depressa. Então, nessa situação de conclusivo, né, ele virá entre vírgula, e aqui na explicação ele só virá com uma vírgula, né?
Aí ele diz, aqui, dadas as frases, volte para casa, eu terminarei o trabalho. Agrupe-as em modo de conseguir um sentido conclusivo. Aí vocês podem fazer, né? Eu terminarei o trabalho, por isso, volte logo. Aí tem aqui, ó. Dadas as frases, trabalho para ajudar em casa. Trabalho porque preciso ajudar em casa. Aqui, ó, nós temos um de valor de finalidade e o porquê com valor de explicação. Aqui, ó. Mudamos o telefone, né? O telefone. Uma vez que os trotes nos incomodavam muito. Vocês têm aqui a ideia de uma vez, né? Veja, ele mudou o telefone por causa dos trotes, né? Então tem uma causa. Mudamos o telefone a fim de que os trotes não nos incomodassem. Aqui já muda a ideia, certo? O a fim de que, o para que, traz a ideia de finalidade, certo? Não fomos à praia porque estava chovendo. Tem uma ideia aqui, né? E tem, estava chovendo, tanto que não fomos à praia. Tem valor de causa, né? De consequência. Né? Não foi por conta da chuva. Então tem que estabelecer essa relação, né? De informação. Para não perder a questãozinha por besteira. Dadas as frases, as empresas estão se modernizando, já que o mercado internacional tornou-se muito competitivo. Então, nós temos aí, olha, o já que, vocês já viram que o já que é de causa, né? Tanto é que eu posso substituir o como, né, por já que, para saber se é de causa, não é? E o outro, ele diz, as empresas estão se modernizando de modo que, né, traz ideia de consecutivo, de, é, de consequência, né? Olha, os astronautas estão no espaço. Os astronautas precisam executar o corpo. Exercitar, né? Aí junta as frases dando sentido de tempo, né? Aí veja, os astronautas precisam exercitar o corpo quando estão no espaço, né? Então, aqui o quando ele traz essa ideia, né, esse valor semântico de tempo. Eles não se falam, eles moram na mesma casa, e vocês podem juntar, né? Junta as frases dando sentido concessivo. Eles não se falam, embora morem na mesma casa, certo? Então, a gente tem aqui a prática. Choveu na cidade, a cidade ficou inundada. Então, ele vai querer de causa, né? A causa para a cidade ficar inundada foi a chuva. Então, a cidade ficou inundada uma vez que choveu, certo? Ele estava com dor, ele continuava dando água. Então, ao juntar o valor de concessão, né, ele continuava dando aula, apesar de que ele estava com dor. Esse... Nós temos aí, já escrevi vários livros, né, a editora ainda não publicou os livros. Junta as frases dando sentido de concessão, né? Aí vocês vão lá e encontram uma conjunção de concessão. Já escrevi vários livros, embora a editora ainda não os publicou, né? O ponto de ebulição dos líquidos diminui, a pressão atmosférica diminui. Aí junta as frases dando sentido de proporcionalidade, né, de proporção. Então, o ponto de ebulição dos líquidos diminui, né, diminui, a proporção que a pressão atmosférica diminui, né. Vamos ver, tá terminando já aqui, viu? Ele está triste, ele não consegue dormir, né. Aí, ó, junta as frases dando sentido de consequência. Então, a ideia
Aí você pesquisar um elemento, né, uma conjunção de consequência. Ele está triste de maneira que não consegue dormir. Aí, aqui, ó, observe os destaques e escolha uma relação semântica das colocadas abaixo. Aí tem aí, ó, estudar nas vésperas das provas é desaconselhável. Aí ele colocou ali um pois, né? Pois corre o risco, né? Se é um pois, aí, ó, ele está trazendo ideia de explicação. Caso não diminua, aí tem ó, uma condição, né? Caso não diminua o calor, as catástrofes da seca se tornarão devastadoras. Então, condição, certo? E aqui vocês têm, ó, eles se unem para que, de efeito, né? Para que todos fossem contemplados. Entregamos o trabalho embora, né? De concessão, né? Se estivesse no prazo. A alta temperatura e a falta de chuvas são preocupantes, secando os rios centenários, né? Há uma consequência. Quando todos estavam tensos, procurei acalmá-los, aqui, ó, quando, trazendo ideia de tempo, e como já era previsto, entregaram o resultado. Aqui tem ideia de conformidade. Como estive doente, faltei, e ela é como uma Cinderela dos povos. Causa e comparação. Pedro pôs a culpa no irmão desde que seu pai deu por falta do dinheiro. Eu canto desde que o instante existe. Um tem tempo, né? O outro tem relação de causa. As locuções conjuntivas subordinativas são aquelas que têm mais de duas palavras, certo? Todos os elementos que constituem mais de duas palavras, elas entram nesse locução, né? Por exemplo, quando vocês encontram dois verbos, nós temos o verbo auxiliar e o verbo principal. Ali tem uma locução verbal, locução conjuntiva, locução adjetiva, né? Então, é essa ideia, quando eu trabalho a informação de locução. Então, quando duas ou mais palavras são empregadas com valor de conjunção, certo? Pronto. Agora, o que nós vamos fazer, né, ao terminar aqui, encontrar aqui para vocês vocês, né? Compartilhar aqui fica melhor, né? Haverá um milagre. Aqui. Pronto. Aí, mais ou menos na página, indicações de indicações agora, indicações de circunstâncias, relações de sentido. Pronto. Aí vocês veem aí, ó, mais ou menos na página 18, né, do módulo de vocês. Aí tem assim, ó, o texto de opinião argumentativo, escrito para se definir ou para se atacar uma ideia ou ponto de vista qualquer, trabalha fundamentalmente com relações lógicas,
E a língua concretiza essas relações lógicas através de relatores específicos que estabelecem uma ponte lógica entre o que se disse e o que se vai dizer. Aí, olha só, mas, porque, pois, se, quando, no entanto, apesar de, né? Observe esses exemplos. Os problemas sociais não são resolvidos porque não há vontade política de resolvê-los. Né? Há uma ideia de explicação. Nesse tipo de relação, apresenta-se um fato, né? Os problemas sociais não são resolvidos e a causa não há vontade política de resolvê-los. Né? Observe que a ordem dos elementos pode ser alterada, o relator pode ser outro, mas a natureza da relação causa e efeito direto permanece inalterada, né? Não há vontade política de resolver os problemas sociais e, por isso, eles não são resolvidos. Ó, não esqueça, há muitos modos de marcar uma relação, além dos populares, por quê e por isso. Vamos ver mais outros, né? Como não há vontade política de resolver os problemas sociais, eles não se resolvem, já que não há vontade política, os problemas sociais não se resolvem. Podemos também estabelecer relações de causa, né? E efeito pelo uso de alguns verbos. Veja, a falta de vontade política impede a solução de problemas sociais. Decorre da falta de vontade política e a ausência de solução para os problemas políticos. Aí são bons ajudantes de vocês produzirem os pontos de desenvolvimento de um texto, né, de vocês, certo? Aí tem aqui, ó, indicações e circunstâncias, relações de sentido, né? Aí veja, chama-se circunstância a condição particular que acompanha um fato. Um grupo de palavras pertence à mesma área semântica, quando elas, num determinado contexto, têm em conjunto um traço semântico que as aproxima, né? Circunstância de causa, vocabulário semântico, né? O processo mais comum de expressar uma circunstância de causa é nos servirmos de conjunções, advérbios ou palavras que significam causa. Né? Aí vocês têm aí o campo dos substantivos, das conjunções e preposições ou locuções, né? Prepositivas. Aí no substantivo, modo, razão, explicação, fundamento, desculpa, pretexto, o porquê, né? Conjunções e locuções. Por quê, visto que, pois, por isso que, já que, uma vez que, por quando, na medida que. Preposições e locuções. Por causa de, em vista de, em virtude de, devido a, em consequência de, não é? Aí vocês encontram aqui circunstância de consequência, fim e conclusão, né? Aí tem. Se o fato determinante de outro é sua causa, esse outro é sua consequência. A consequência desejada é o fim, propósito objetivo. Né? Verifique os exemplos seguintes. Causa. Os motoristas fizeram greve porque desejavam aumento de salário. Fim. Os motoristas fizeram greve para conseguir aumento de salário. Aí tem consequência. Os motoristas fizeram tantas greves que conseguiram aumento de salário. Atenção. Em sentido inverso, partindo-se da consequência, chega-se à causa. Observe. Os motoristas conseguiram aumento de salário porque fizeram greve. Então, há uma causa aí, né? Para esse. Fizeram greve para que ocorresse aí o aumento de salário, né? Ah, olha, quando eu quero indicar numa conclusão, na produção de texto lá, o fim e a conclusão, eu vou trazer alguns elementos lá no último parágrafo, certo? Aí, às vezes, alguns alunos perdem nota na competência 4 porque utilizam os elementos coesivos de forma errada. Raciocine comigo. Se eu começo a introdução, a primeira palavra que eu coloco lá é assim, ó. Logo, esse tema é imprescindível para análise. Tá vendo que o logo lá em cima não tá certo? Porque logo exprime ideia de quê? De conclusão, né? Na maioria das vezes, ele lá sozinho, ele vai indicar a ideia de conclusão. Então, não cabe aí a utilização dessa conjunção logo no início, né, da introdução. O logo é utilizado, né, logo, né, portanto,
assim, dessa forma, né? Lá no último parágrafo. Então, tem que prestar atenção nisso. Olhem só. Fim, propósito e intenção. Aí vocês têm substantivos, né? Projeto, objetivo, finalidade, meta, proteção, né? Partículas e locuções, com o propósito de, com a intenção de, conflito de, né? Consequência, resultado, conclusão, né? Efeito, sequência, produto, decorrência, né? Verbos decorrer, derivar, provir, né? Vir, partículas e locuções, pois, por isso, por consequência, consequentemente, logo, então, por causa disso, em virtude disso, devido a isso. Então, vocês têm vários elementos aí, várias construções ou locuções, né? Para ajudar nessas informações produzidas ali no texto. Aí vocês encontram vocabulário semântico na área positiva, né? Tem substantivos, que possuem as conjunções, com a ideia de oposição, certo? Eu quero produzir informações com ideia de oposição. Olhem aqui, ó. Eu quero produzir ideias com ideia de consequência. Olhem aqui, ó. Eu quero produzir informações com ideia de fim, propósito e intenção. Olhem aqui, ó. Tá vendo? Agora vocês vão para o próximo assunto que eu já passei para vocês, né? Que são os pronomes relativos. O quem, o cujo, onde. Nós já trabalhamos os pronomes relativos, certo? Então, aí, cada pronome relativo ele tem uma função, uma característica, não é? E é importante você compreender bem essas características para não confundir, não é? E não usar de forma inadequada os pronomes relativos, certo? Aí ele diz assim, observe a palavra a que ele se refere para evitar erros de concordância verbal, né? Encontramos um bom número de pessoas, né? Um bom número de pessoas que estavam reivindicando os mesmos direitos dos 20 funcionários vitoriosos, que igual às quais pessoas, né? Aí vocês vão encontrar aqui o de que, não é? Vocês vão encontrar aqui o que e as transições, ó. Aqui eu também tenho um bom número de conjunções e de elementos de de conjunções prepositivas, né? Que ajudam vocês a melhorar a parte coesiva do texto. Ó, afinidade, afirmação, conclusão, consequência, continuidade, dúvida, ênfase, exclusão, explicação, inclusão, posição, prioridade, restrição, retificação, né? Tempo. Então, cada um desses elementos aqui traz essas ideias, certo? Esses, esses fatos aí. Aí, turma, ó, afetividade, né? Infelizmente, né? Traz essa ideia de expressão de sentimento, né? Afirmação, ideia de certeza, né? De que realmente ali ocorreu algo, né? É certo, é certeiro. Conclusão, de final, né? Estou concluindo, terminando, né? Consequência, ideia de consequência. Continuidade, algo que expressa ideia de continuidade, né? Traz um elemento que vai dar continuidade, prosseguir algo. Né? Dúvida, essa ideia de trazer deixar ali claro que há a ideia de duvidar de algo, né? Então, talvez, provavelmente, né? Quiçá, né? Então, traz essa ideia. ênfase de enaltecer, né? Até mesmo, no mínimo, no máximo. Exclusão, de excluir, não é? Apenas, exceto, explicação, a saber, isto é, por exemplo, né? Inclusão, de incluir algo, né? Inclusive, também mesmo. Oposição, pela ideia de fatos contrários, né? Pelo contrário, ao contrário de. Prioridade em primeiro, primeiramente, antes de tudo, acima de tudo, inicialmente.
Restrição, apenas, só, somente, né? E retificação, aliás, isso é, ou seja, tempo. Antes, depois, então, e já, né? Posteriormente. Aqui vocês têm uma atividade, né? Do lado desses elementos aí, nós temos aqui alguns elementos, né, que vocês podem utilizar. O texto diz assim: os textos abaixo necessitam de conectores para coesão. Empregue as partículas que estão entre parênteses no lugar adequado. Então, aí para ligar ou iniciar, vocês vão ver qual a melhor conjunção que vocês vão utilizar aí no texto, certo? Aí vocês têm a atividade aí, ó. Que a letra, até a letra G, né? Como pesquisa aí. Eu vou deixar esse exercício como tarefa, como revisão também, para ajudar vocês a melhorar o uso das conjunções, certo? Na, Agora nós vamos para o nosso tema, certo? Nós vimos, aula passada, os impactos do envelhecimento na população brasileira, não foi? Trabalhei com vocês. E agora nós vamos para o tema 10, né? Veja, o tema 10 é o êxodo rural e as consequências sociais. É um grave problema mesmo, porque quem mora lá em algum interior, aí não tem trabalho, sai da sua região, né, para buscar meios, né, de vida melhor, né? Só que o ideal é que possamos nos engajar para que o local ali seja o quê? Mais valorizado, né? Só que, como dizem, como falam, né? Uma dorinha só não faz verão. Então, a pessoa é mais fácil sair, né, do local onde reside que buscar, né, ajuda, meios, né, de melhorar ali a situação. E muitas vezes as pessoas que estão ali só têm realmente a questão do campo, né? Seguir algum segmento de alguma cultura, né? O plantio. Então, às vezes não é uma, uma pretensão, né, das pessoas ali, então deixam aquela localidade e vão buscar, né, novos meios. Então, com isso também traz algumas consequências, né? Muitos lugares não estão preparados para receber tantas pessoas, não é? Vindas de outras localidades. Então, isso acaba trazendo consequências para aquela região também, né? Vai crescer, vai, mas também teremos problemas sociais, né? Até assim, o processo de modernização da agricultura, no qual favorece os grandes produtores e, em consequência, os pequenos agricultores recebem remuneração baixa e partem para a cidade em busca de oportunidade para receber um salário melhor. O clima, desastre meteorológico, inundações e secas, exemplo da região Nordeste. Aí, assim, no meio rural, onde vivem, geralmente condições de saúde e educação são restritas. E a população local tem dificuldade de acesso a ambos. Né? Indivíduos com escolaridade mais elevada no meio rural são mais propensos à migração, a saírem, né? Por terem mais chance de conseguir um emprego no espaço urbano. A atração exercida pelas cidades, bem como o impacto modernizador do rádio e da televisão, né? Sim. E nós temos o texto 2. As consequências
As consequências da migração do campo para a cidade, os novos cenários abrangentes, resultam de múltiplos fatores que se associam numa perspectiva de tempo, e entre os quais, num elenco de outros, redução substantiva do mercado rural, consumo de alimentos, embora ainda com 3,2 milhões de mineiros no campo, ampliação dos mercados urbanos, onde predominam a grande massa salariais, evasão da mão de obra, cuja escassa, cara, migração da juventude rural, a busca de novas oportunidades de emprego, salário, né? Então, tudo isso aí influencia na saída, né, das pessoas do campo, né, para o urbano. E mais, perdas das memórias do campo, redução da densidade populacional, política e eleitoral. Tanto é que tem regiões, um tempo desse aí, que queriam juntar, né, o governo federal queria juntar alguns municípios pela quantidade de habitantes de cada região. Então, o gasto, né, talvez ali, com mais um prefeito, com mais um governador, né, com mais um governador não, mais um prefeito, né, vereador, entre outros, não é, não é bem direcionado, já que muitas pessoas deixam os locais porque não tem, né, apoio político, né, políticas públicas. Então, a exigência crescente é adotar as inovações tecnológicas nas culturas e criações geradas pela pesquisa, conservando-se os recursos naturais, o que não deixa de ser um cenário relevante e estratégico para abastecer o mercado interno e exportar, mas que proporcione uma renda rural à altura. Remunere os esforços dos empreendedores, das regiões produtoras, e eles logrem, né? Repita-se qualidade de vida nos cenários onde vive, ou mais cidadania como conceito de prática. Mercados, produtores, sustentabilidade, adoção de inovações, abastecer e exportar são elos indissociáveis nos caminhos e exigências do sistema agroalimentar. No Brasil, não seria diferente. E hoje, um estratégico produtor mundial de alimentos, né? Então, tem muitas pessoas que ficaram no campo e resistiram, né, a algumas dificuldades e conseguiram realmente melhorar ali sua produção, né, e até seu mercado de consumo, né? Então, aqui vocês vão ter esse tema, né, 10. E aí eu peço também que vocês comecem a pensar nesse tema, a sociedade atual e as relações de trabalho, o fenômeno da uberização, né, presente hoje no nosso meio. Uberização, o freelance, né? Então, tem aí essa condição de uma liberdade, mas também não tem alguns direitos trabalhistas, né? Tem outras atividades aqui, certo? Uma que é de juntar os termos e utilizar algum elemento coesivo, né? E aí nós terminamos nosso módulo, certo? Aqui o emprego do gerúndio, como eu já trabalhei com vocês, né? Tem no módulo de vocês também, o gerúndio, né? O mau uso do gerúndio. O paralelismo, eu não vou trabalhar com vocês agora, coloquei aqui, mas não vou trabalhar agora. Aqui são alguns exemplos de redações que vocês podem olhar, certo? E se inspirar para organizar o de vocês, certo?
Pronto, terminando isso aqui, eu vou compartilhar com vocês a organização da produção de texto, né? Alguns alunos ainda têm um pouco de dificuldade, né? Não porque não sabem, mas porque cai na rotina e não praticam, né? Não fazem a atividade, a produção não refletem, né? Então, tudo isso causa um esquecimento, né? De como organizar algumas partes na estrutura. Veja, é, o gênero dissertativo argumentativo, também conhecido como dissertação escolar, nesse tipo de texto, o redator deve apresentar ponto de vista e defendê-lo com bons argumentos, né? Eu sempre falo, turma, organize o texto de vocês em 4 parágrafos, né? Deixe claro lá qual é o tema, né? Separe informações pertinentes para o tema. Aí o aluno, nossa, quer falar tanto sobre algum tema, que em algum momento do tema ele vai trazer aquela vontade, né? E acaba perdendo pontos porque quis abordar outro tema que não foi solicitado, né? Então, mais uma vez, nem sempre o tema que o Enem, né, ou algumas faculdades traz como proposta, né, é o que realmente nós queremos, né? Mas para isso nós devemos estar prontos para qualquer tema. Por isso que a minha intenção de sempre trazer mais temas, todos os temas, né, possíveis aí, lançados na internet, para que nós temos essa possibilidade de ter já um pré-treinamento, né, antes do Enem. Então, essa é a intenção. Então, quando vocês elaborarem o tema de vocês, deixe a estrutura organizada, 4 parágrafos, né? Utilize esses elementos coesivos que acabamos de ver, não é? Veja os sentidos deles. Veja que alguns desses elementos podem ser utilizados no início, né, na introdução, outros no final, e outros são utilizados no desenvolvimento, certo? Então, esse gênero dissertativo argumentativo, ele fica aí na ideia de defender o ponto de vista, né, com bons argumentos, com boas informações, né, que diga, nossa, o aluno realmente entende o tema, né, ele concatenou ali, organizou as ideias, né, de forma que o eleitor, né, a pessoa ali, né, o corretor no caso, tem uma boa compreensão do que ele quis passar, defender, não é? Aí veja, características, ponto de vista, né, em geral, no primeiro parágrafo, né? E aí eu sempre peço, turma, alunos, deixem lá dois pontos, né? Para ser desenvolvido no parágrafo 1 e no parágrafo 2, né? Veja só, no desenvolvimento, né? Porque quando eu divido aí, introdução é um parágrafo. Quando eu vou para o desenvolvimento, eu tenho que desenvolver 2 parágrafos. Então, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, né? E, por último, no quarto parágrafo, minha conclusão, certo? Então, veja, no primeiro parágrafo, vamos supor que o tema os impactos da mortalidade infantil. Então, vou deixar claro, né, logo na introdução, que o tema é esse. A partir do tema, eu vou dividir aí com mais dois pontos, duas informações importantes, que eu vou trabalhar com esse impacto, né, da mortalidade infantil, o que ele causa, né? Sem impacto, né, da mortalidade infantil, eu vou pensar, né, que ele vai trazer um impacto social, né, um impacto econômico, um impacto educacional, um impacto de ausência de políticas. Então, eu vou separar um desses pontos e vou explicar melhor no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, certo? Então, no desenvolvimento, vocês vão trabalhar aí com utilização de argumentos, né? A conclusão é o problema para resolver, é a proposta para resolver o problema. E o uso da linguagem é uma linguagem que culta, não é? Uma linguagem formal, né? Eu não posso utilizar uma linguagem, aquela mesma linguagem que eu utilizo com amigo do dia a dia, né? E aí, beleza? Chego lá na produção do texto e coloco. E aí, beleza? Tipo assim, deveria fazer isso, né? Tipo, é melhor, é legal, né? Não posso. Eu tenho que utilizar uma linguagem que
padrão, formal, não é? Uma linguagem que segue essa modalidade culta da nossa língua portuguesa, né? Aí veja só, a estrutura, né, como são vocês. Na introdução apresento o tema, aí no desenvolvimento elaborar 2 parágrafos, né? Aí no desenvolvimento vocês devem desenvolver argumentos, defender aquele seu ponto de vista já informado na introdução, né? Aí eu coloquei aqui 2, né? Eu coloquei, por exemplo, a ausência do poder público e a falta de consciência da população, né? Então, vamos supor, os impactos do avanço das doenças DSTs, né, na população brasileira. Então, eu posso colocar a ausência do poder público, ou a ausência de políticas públicas na área de saúde e a falta de consciência da população em relação a isso, né? Então, eu vou explicar melhor, defender melhor esse tema com esses 2 pontos importantes, né, que faz com que realmente feche com o tema, né, os impactos, certo? E a conclusão? A conclusão é trazer uma sugestão de como resolver o problema, certo? Então, eu tenho que indicar os agentes, eu tenho que indicar uma ação, eu tenho que indicar um meio, eu tenho que indicar um efeito. E o detalhamento, eu posso detalhar qualquer um desses elementos. Eu posso detalhar o agente, eu posso detalhar a ação, eu posso detalhar o modo meio, eu posso detalhar o efeito. Tá certo? E aí, turma, entenderam? Dá para compreender aí, né? Esse tema. Pronto. Então, veja, quando eu lanço lá a proposta da atividade para vocês, eu tenho, né, a intenção de que vocês realmente desenvolvam o tema, né? Alguns alunos me enviaram, pouquíssimos, né? Mas me enviaram as atividades e fizeram a produção de texto. Eu ainda vou ler, né? Essa segunda. Então, por que é importante a produção de texto? Independente do tema. Porque, às vezes, o tema do Enem junta 3 temas, né? Junta mais de um tema ali, como foi do ano, acho que retrasado, né? Que ele trouxe a manipulação dos usuários, né? Foi bem cumprido ali o tema. E ele abordou ali 3 temas, né? A fake news, né? A questão de manipulação dos dados, né? Então, ele abordou mais de um tema. Então, se você ficar preso somente em um, eu acho que vai ser só esse tema, e de repente não é, você não tem estrutura suficiente, não é, para desenvolver um tema e conseguir uma nota boa, né? O processo da escrita é um processo contínuo, né? Eu devo sempre separar pelo menos 1 hora do meu dia e começar a desenvolver meu tema, né? Vocês vão ver que no início vocês vão ter maior dificuldades, mas eu acredito que depois de 2, 3 semanas, você já tem um ritmo melhor e consegue desenvolver o tema sem problemas, certo? Então, para nossa prova, deixa eu ver aqui. Então, para nossa prova, terá aqui os assuntos, certo? Interpretação do texto, coesão e coerência, esses conectores, né? Coordenativas e subordinativas, os elementos da anáfora e catáfora, pronome relativo, gerúndio e gerundismo, certo? Todos esses assuntos nós já vimos, além da nossa produção de texto, né? Terá a produção de texto também.
produção de texto, certo? Pronto, vocês terão todos os assuntos para a outra questão também. Como será digitado, eu peço, e aí eu vou deixar lá claro, que não utilize textos da internet. Né? Eu tive alunos que copiaram e colaram integralmente de sites da internet lá a produção de texto. Né? Então, não pude avaliar realmente o conhecimento daquele aluno. Então, eu peço que tentem fazer vocês mesmos, né? A produção de texto. Mas podem pegar, por exemplo, alguma citação, né? Vocês podem pegar dados estatísticos, né? Aí você assistir um filme, não é que dá certo para contextualizar com esse tema. Vocês podem colocar, né? De acordo com o filme, não é? Vamos ver, qualquer filme é interessante. Cidade de Deus, né? Como visto no filme Cidade de Deus, né? A violência presente no espaço urbano, não é? Então, aí vocês podem fazer uma comparação com o tempo atual, né? Fora da ficção, né? No Brasil, né? Ainda existe esse tipo de, ainda existe esses acontecimentos, né? Na vida cotidiana dos jovens, né? É, no espaço urbano, na maioria das capitais, né? Então, vocês podem desenvolver dessa forma, tá? Também. Então, alguma dúvida? Vocês terão essa atividade no módulo, né, de vocês, para treinar a parte de elementos coesivos, certo? E é isso. Tem mais, né? Vocês podem até já iniciar a atividade do módulo, né? Lá na página. E aí eu acredito que próxima segunda, não sei se é a prova, se não for, né? Eu acredito que comecem as provas na próxima segunda. De qualquer forma, eu envio para vocês a parte da atividade, certo? A correção. Então, tem aí, ó, na página, nessa aqui, ó, vocês podem começar a fazer essa atividade. Juntar, né? Ele subiu distraído à arquibancada, os torcedores estavam se matando na arquibancada. Então, vocês têm que ver aqui, ó. Eu tenho elemento, né, arquibancada, e tenho arquibancada. Aí, nessa situação, eu vou utilizar um pronome, viu? Relativo. Vão fazendo aqui essa atividade, certo?
Vamos lá. Começaram a fazer. Ó, a primeira questão. Ele subiu distraído da arquibancada, os torcedores estavam se matando na arquibancada. Aí eu vou colocar aqui, ó, um elemento, né? Uma, no caso daqui, vocês vão utilizar um pronome relativo. Veja um pronome relativo para substituir arquibancada e arquibancada. Ele subiu, não é? É distraído a arquibancada, onde os torcedores estavam se matando. Pode ser porque ideia de lugar, né? Porque quando eu utilizo o pronome relativo onde, ele traz ideia de lugar, não é? E trazendo ideia de lugar, eu posso utilizar o onde, né? A próxima, como vai ficar? Fulano vivia no mundo dos sonhos. No mundo dos sonhos não se pagava impostos. Como pode ficar? Vejam, vocês terão atividade para fazer, né? Essa daí, ó, essas até até aqui, certo? A produção de texto, o tema 9 tem aí os assuntos, certo? No módulo de vocês, os pronomes relativos, né? Gerúndio, gerundismo, os conectivos, certo? Subordinados e coordenativas, e as estruturas, e a estrutura da produção de texto, certo? Então, estudem, certo? Revisem. Podem mandar alguma pergunta, certo? Não, acho que na questão aí não é onde, não. Você tem que ver outro, porque nessa situação aqui, acho que não traz ideia de lugar, não. O onde você só utiliza para ideia de lugar, né? Acho que ficaria melhor na qual. Deixa eu ver no qual, deixa eu ver aqui.